Vamos fazer um exercício de imaginação. E se amanhã a gente acordasse e, puf, a internet sumiu? Nada de mensagens, nada de notícias, nada de nada. Parece até coisa de filme de ficção científica, né? Mas vamos explorar o que aconteceria de verdade se a espinha dorsal do nosso mundo moderno simplesmente quebrasse. Para a gente conseguir entender o tamanho do colapso, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e lembrar o quão rápido a internet se enfiou em tudo. Em só 3 décadas, ela deixou de ser uma curiosidade de laboratório para se tornar, basicamente, o sistema nervoso central da nossa civilização. Olha só que loucura esse gráfico. 30 anos atrás, estar online era uma coisa para menos de 1% do planeta. Era um luxo, quase um mito. E hoje 2/3 da humanidade dependem disso. A escala dessa mudança é difícil até de botar a cabeça em volta. E a gente está falando de mais de 5 bilhões de pessoas. Para muita gente, ter acesso à internet virou algo tão básico quanto ter eletricidade ou água encanada. Aqui no Brasil, por exemplo, a média de tempo online passa de 9 horas por dia. A gente está totalmente imerso nisso. E é aqui que o nosso experimento começa pra valer. Com essa dependência toda, o que aconteceria se essa rede invisível fosse de repente cortada? Como seria o nosso mundo nesse silêncio digital? Pode parecer impossível, uma coisa de filme mesmo. Mas a verdade é que, apesar de ser global e gigantesca, a infraestrutura da internet é surpreendentemente frágil. E ela está vulnerável a um monte de ameaças bem reais. Basicamente, as ameaças que poderiam causar um apagão global se encaixam em 4 grandes grupos, e vai desde um simples acidente até um ato de guerra. E olha só que história inacreditável para ilustrar isso. Em 2011, na Armênia, uma senhora de 75 anos estava procurando cobre para vender e, sem querer, cortou um cabo de fibra ótica. O resultado? 3 países, a Armênia, parte da Geórgia e do Azerbaijão, ficaram offline por 12 horas. Isso mostra o quão fisicamente frágil é essa rede. E falando em fragilidade e em controle, acredite se quiser, mas a segurança fundamental da internet está nas mãos de um grupo minúsculo de pessoas. 14 pessoas, para ser mais exato. Essas 14 pessoas controlam o que a gente chama de DNS, o Sistema de Nomes de Domínio. É ele que traduz, por exemplo, google.com para o endereço de IP que o computador entende. Sem o DNS, a internet ainda existe, mas seria tipo uma biblioteca gigante sem nenhum catálogo. Quase inútil. E o mais bizarro, eles usam chaves físicas de verdade para esse roteiro de filme de espião. E, claro, além dos acidentes, tem as ameaças de propósito. A gente já viu ataques aéreos no Iêmen que derrubaram a internet do país inteiro. Especialistas dizem que ataques coordenados a só uns 30 prédios-chave poderiam bagunçar a rede mundial. E tem os próprios governos, né? Que às vezes simplesmente mandam nos ligar tudo, como já aconteceu na Índia e durante a Primavera Árabe. Então, vamos lá. Imagina que um desses cenários aconteceu. A internet caiu. No mundo inteiro. Como seriam as primeiras horas? A primeira reação de todo mundo seria a mesma, né? Ir lá checar o modem, reiniciar o celular, ligar e desligar umas 10 vezes. Aí tentar ligar para a operadora e a linha só ia dar ocupada, claro, com milhões fazendo a mesma coisa. Mas o verdadeiro problema é como a gente ia saber que o apagão era global? A nossa principal ferramenta para saber o que acontece no mundo é a própria internet. O impacto no acesso à informação seria imediato. A perda só da Wikipedia, por exemplo, já foi comparada à queima da lendária Biblioteca de Alexandria. É uma perda de conhecimento numa escala que a humanidade nunca viveu. A gente está falando de zettabytes de dados, é 1 trilhão de gigabytes. É um universo inteiro de conhecimento, de cultura, de memórias pessoais que simplesmente evaporaria. De repente, para descobrir qualquer coisa, a gente teria que voltar a procurar em enciclopédias velhas, empoeiradas, isso se a gente ainda achasse alguma. Mas a perda de informação seria só o começo, só a pontinha do iceberg. A falta da internet ia criar um efeito dominó, derrubando um por um todos os pilares do nosso dia a dia. A nossa vida social e o nosso lazer iam regredir décadas. Sem redes sociais, a gente voltaria para os telefonemas e as cartas. Sem GPS, mapas de papel. E para assistir a um filme? Bem, quem sabe as videolocadoras teriam a chance de voltar à moda. Mas os problemas mais graves mesmo estariam nos sistemas essenciais. Pensa na saúde. Sem agendamentos, sem prontuários eletrônicos, um caos.
Nos transportes, semáforos inteligentes, controle de trens, de tráfego aéreo, tudo isso entraria em colapso. O caos seria instantâneo. E isso tudo nos leva ao que seria, sem a menor sombra de dúvida, o maior impacto de todos: o colapso completo e imediato da economia global. Pensa só em como a gente paga pelas coisas. Como dá para ver aqui no gráfico, no Brasil, 90% dos nossos pagamentos, Pix, cartão, transferência, dependem da internet. Sem ela, só sobraria o dinheiro vivo, que é só 10% do total. Não teria como dar conta. O comércio simplesmente ia parar. E se a gente olhar para a economia do mundo, então, 7 das 8 empresas mais valiosas do planeta são gigantes de tecnologia. Sem internet, o valor delas vira pó de um dia para o outro, levando junto todo o mercado de ações. Bancos digitais seriam extintos na hora, e os bancos tradicionais enfrentariam uma crise sem precedentes. E para colocar isso em perspectiva, olha esse número. A organização NetBlocks estima que um único dia sem internet custaria para a economia dos Estados Unidos mais de 11 bilhões de dólares. Agora multiplicar isso pelo mundo inteiro, e não por um dia só. É uma catástrofe financeira. Mas para além do dinheiro e do caos, existiria um custo humano profundo. Uma ferida psicológica que ia afetar todo mundo. E esse talvez seja o ponto mais cruel. Não seria simplesmente como voltar para os anos 80. Seria uma regressão, mas com a memória constante de um mundo conectado, de um universo de possibilidades infinitas que foi tirado da gente. A sensação de perda seria esmagadora. E assim, o nosso experimento mental termina com uma reflexão. A gente construiu a nossa civilização moderna inteira em cima de uma rede invisível, e até já esquecemos como era viver sem ela. A pergunta que fica no ar é: quão forte a gente realmente acredita que essa fundação é? E o que acontece se um dia ela quebrar?